estamos aqui, Senhor, louvar o Teu santo nome, engrandecer ao Senhor, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E eu sei, meu Deus e meu Pai, que nós precisamos mais do Senhor. E aqui está o Teu servo, Pai, usa-o de uma forma extraordinária para falar aos nossos corações, porque precisamos de Ti, ó Pai. Que o Senhor verdadeiramente possa ser, meu Deus, o norte de nossas vidas. Usa o Teu servo para nos orientar, ó Pai, porque precisamos de Ti, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Vocês podem se sentarem. Bom dia a todos. Desejo a paz do Senhor Jesus ao seu coração. Vocês tiveram os sonos dos justos? Mais ou menos. Sono dos justos. Eu costumo, nos nossos retiros, dizer: você dormiu como bebê, você dormiu como homem, ou você dormiu como anjo? Quantos dormiram como anjo aqui? Passou a noite toda acordada. Quem dormiu como bebê? Acordou de 3 em 3 horas. Quem dormiu como homem? Mulher, homem? Aí, ó, a maioria. Amém. Às vezes a gente espiritualiza algumas coisas que não tem que espiritualizar, né? Dormir como homem, né? Queridos, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus sabe. Eu não vou pregar a palavra que eu falei ontem à noite para vocês, eu vou mudar. Pode ser? Eu me lembro, em 87, tivemos um encontro em Amsterdã, e quem organizou o encontro foi o evangelista, o irmão Billy Graham. O Billy Graham, ele colocou 10 mil líderes de vários lugares do mundo lá em Amsterdã. E pela manhã, um pastor fez uma palavra, e depois o Billy Graham ia falar. E o pastor usou um versículo que estava na ministração do Billy Graham. Ele falou assim: eu vou mudar porque essa palavra já foi pregada hoje. E ele mudou na hora, trouxe uma outra mensagem para nós, de uma maneira assim tremenda, edificante e tal. E às vezes Deus faz essas coisas, às vezes Deus muda. Essa noite deitei pensando, pedindo a Deus para a gente conversar um pouquinho com vocês hoje. E queridos, como eu disse ontem, é uma honra, é um privilégio estar aqui com vocês. Quando nós entendemos que os ministros do Senhor, pastores, pastoras, evangelistas, profetas, apóstolos, mestres desses dias, constituem as autoridades estabelecidas por Deus nas nossas cidades, nas nossas regiões, quando entendemos isto, a gente começa a se ver diferentemente, ok? Por exemplo, numa cidade, qual é a maior autoridade, ou são as maiores autoridades de uma cidade? São os pastores. Porque nós temos, da parte de Deus, autorização, autoridade para abrir, para fechar, para ligar e para desligar, não é? Quem era o rei de Israel? Acabe. Mas quem governava de fato? Elias. O profeta Elias que governava. Porque ele podia dizer: vai chover, não vai chover, vai ter abundância, não vai ter abundância. Então, se nós entendemos esse nosso papel, essa nossa função, essa nossa importância, quando você levanta pela manhã e diz: Deus, obrigado pela noite de descanso, pelo dia, enquanto eu estava dormindo, o Senhor criou, arquitetou esse dia para que eu possa viver nele. Quando eu entendo que ao sair da minha cama existe desígnio, propósito, a razão para eu estar fazendo o que eu estou fazendo, vivendo nos dias que estou vivendo, as coisas ficam diferentes no nosso ministério, não é? Você olha problema como oportunidade, você olha o seu projeto de expansão, de crescimento, desenvolvimento, e a gente então começa a somar esforços para esse propósito divino, para esse sonho de Deus sobre a face de toda a terra. E existe um texto, eu tenho certeza que você já pregou nele muitas vezes, assim como o texto de ontem, sobre a multiplicação dos pães, mas é o texto de Ezequiel 37. Ezequiel 37. Eu já fui tremendamente abençoado, edificado por pregadores, pregadoras que ministraram nesse texto, mas existe um pensamento aqui, existe um ângulo, uma ótica, uma perspectiva que eu gostaria de dividir com você. Gostaria de abençoar a sua vida, enriquecer o seu coração, encorajar você, animar você, para aqueles que já nesse próximo domingo vão pregar, possam estar ali nos púlpitos, trazendo de fato a palavra de Deus, ser a voz de Deus sobre o rebanho, sobre o povo. Ezequiel 37 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor,
e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face da terra, aliás, sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, brancos, esbranquiçados. E ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor Deus. Portanto, profetizei como se me deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram cada osso ao seu osso. Olhei, e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Aleluia, glória a Deus. Pai, uma vez mais, louvamos, honramos, glorificamos a Ti. Obrigado, Deus, pelos dias que a igreja brasileira está vivendo. Obrigado, Deus, pelos Teus servos que ouviram o Seu chamado, ouviram a Sua voz, disseram sim, de uma forma tão entregue, rendida, resignada. Deus, muito obrigado. Pai, a minha oração, meu pedido é que cada um seja tocado pelo Seu Espírito, seja inspirado pelo Seu Espírito. Pai, que possamos sair deste evento, desse congresso, com um novo ânimo, com uma nova fé mais forte, robustecida, estabelecida, e que possamos, Pai, marchar em direção a tudo aquilo que o Senhor tem para nós conquistarmos. Deus, receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor, amém. Esse texto é um texto interessante, o Vale dos Ossos Secos. O profeta tem uma experiência indizível, inigualável. Em alguns momentos ele fica emudecido, o Senhor pergunta a ele, o Senhor evoca os pensamentos dele, do coração do espírito dele, e ele se silencia, e diante de um quadro diferente, difícil, aterrador até. Mas no Salmo 23, no versículo 4, diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, ainda que eu passasse por esse vale, o vale da sombra e o vale da morte. Muitas vezes a Bíblia Sagrada refere-se a vale como sendo lugares de morte, lugares de derrotas, lugares de perdas, lugares de doenças, guerra, aridez, dificuldades. Existem alguns momentos que a Bíblia fala de vales como lugar de abundância, pastos verdes, lugares irrigados, mas muitas vezes a Bíblia fala de vale como lugar de dificuldades, estreito. Nos dias de Gideão, os israelitas fizeram caverna nas montanhas, porque tudo que estava no vale, os midianitas roubavam, destruíam. Então, quando eles plantavam nos seus vales, nas suas várzeas, e aí quando eles estavam colhendo, vinham os midianitas e roubavam. Portanto, eles fizeram cavernas para esconder ali a sua colheita, né, o fruto do seu trabalho, o fruto do seu suor. Mas esse texto fala de vale como um lugar difícil, lugar de luta, lugar de tribulação, lugar de guerras, e até mesmo de derrotas e frustrações. O texto diz que veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou para um vale. Se vale, muitas vezes, é um lugar de aperto, de dificuldade, por que Deus nos leva para os vales? Será que o Espírito Santo não poderia ter levado o profeta num lugar muito mais gostoso, confortável, espaçoso, lugar de glória, de abundância? Mas o texto diz que o Espírito do Senhor o levou no vale, o colocou no vale, e me pôs no meio de um vale, e um vale que estava cheio de ossos secos. Ou seja, por que o Espírito Santo muitas vezes nos leva para o cemitério?
lugar que não tem vida, lugar de morbidez. Por que isso? O Senhor me pôs no meio de um vale. Queridos, Deus nos leva para os vales, muitas vezes, para nos ensinar lições preciosas, lições que somente o vale poderá nos ensinar. Somente o vale é o lugar propício, é o meio ambiente para nos ensinar algumas coisas. Deus, Ele trabalha com meio ambiente. Primeiro Ele cria o ambiente, o meio ambiente, e depois então Ele estabelece ali o plano e o propósito dele. Por exemplo, a Bíblia não diz que Deus disse, haja peixes, e depois Ele estava com a mão cheia de peixes, e diz, onde que eu vou colocar o peixinho? Agora, haja água, depois colocou a água lá. Não, primeiro havia a água, os mares, os rios, o meio ambiente, e depois surgiu o peixe, não é? Às vezes a gente não entende essa ordem divina, e às vezes nós criamos alguns projetos, e depois não sabemos aonde colocar esse projeto, não é verdade? A gente não tem o meio ambiente para que ele possa crescer, ser cultivado, ser adubado, ser fertilizado, não. Então existe uma ordem. Então Deus nos leva para o vale, para ali no vale, nesse cenário, nesse ambiente, nos ensinar lições preciosíssimas, pois nos vales estão aqueles que são os mortos espiritualmente falando. Ali no vale estão os famintos, estão os sedentos, estão os necessitados. A palavra de Deus diz que Jesus toma Pedro, Tiago e João e sobe com eles ao monte, o monte da transfiguração. Ali estava tão bom, tão gostoso, era algo assim tão extraordinário que Pedro disse, Senhor, façamos aqui algumas tendas como estas aqui, né? E vamos permanecer aqui. E alguns de nós até podemos imaginar, Senhor, eu gostaria que essas tendas permanecessem aqui pelo menos mais uma semana. Vamos ficar aqui mais uma semana, ouvindo a palavra, tendo um tempo de comunhão, ter um tempo de lazer, um tempo de refrigério de alma. É? Mas é interessante que quando eles estavam lá na montanha, na transfiguração, tentando fixar a residência ali, lá no vale, os outros discípulos passaram a noite toda tentando expulsar o demônio de um garoto, e não puderam. E Jesus então sai do monte e desce lá no vale, porque lá no vale estão os sedentos, os famintos, os mortos espiritualmente falando. Lá no vale estão os necessitados que têm necessidades. Lá no vale estão os pobres dos pobres. Todos os que necessitam, de fato, de uma ajuda relevante, consistente, estão ali no vale. No vale nós encontramos os drogados, os enfeitiçados, os amarrados, os sem direção, os perdidos. Ali no vale nós encontramos as pessoas que estão tentando tomar decisões nas mais diversas áreas da sua vida, emocional, educacional, espiritual, familiar. Ali no vale. Por isso que Deus pega valentes como nós e coloca lá no vale. Você diz, Deus, aqui não, Deus. Eu quero estar nos montes, nas colinas. Deus diz, não, você precisa ir para o vale. Deus envia os seus valentes aos vales como instrumentos de socorro, de ajuda, como resposta. Queridos, muitas vezes as pessoas falam sobre o nosso ministério, e eu digo, queridos, eu sou a resposta de oração. Meu pai, por mais de 18 anos, que eu me lembro, ele já faleceu, mas por mais de 18 anos, meu pai jejuava 3 dias por semana. E perguntavam para ele, por que você está jejuando? Pelos meus filhos. Eu sou resposta de oração. Eu simplesmente sou aquilo que alguém um dia clamou e Deus diz, ok, esse menino aí, esse rapaz, eu vou usar ele. E nós precisamos entender isso, que precisamos ser instrumentos de socorro, de ajuda. A igreja de Cristo Jesus é portadora da solução para todos quantos habitam e estão nos vales. Eles precisamos entender isso. A resposta está conosco. Nós temos a direção, nós temos a solução, nós temos a saída. Tem um deputado federal, né? Deve conhecer, claro, o Rodrigo Rocha Loures. A gente chama de Rodriguinho porque muito tempo a gente se conhece, né? Esses dias peguei um voo com ele, estávamos indo para São Paulo e encontramos no aeroporto. E aí ele estava dizendo assim, pastor, como estão as coisas? Ele falou, estão bem, estamos aí, a igreja avançando, crescendo e tal. E ele comentou, ele falou assim, você sabia que se a igreja não se posicionar, não se levantar, nós não temos respostas para as mazelas da nossa nação?
Falei, eu sei. Ele falou, deixa eu dar um exemplo. Uma mulher dos pais já idosos, os pais têm lá a sua aposentadoria, ela vive das aposentadorias do pai e da mãe, mas ela está cuidando, é filha, solteira, não casou e tal. E de repente ela começa a espancar os pais. E aí descobre, e ok, ela está espancando os pais, então nós vamos tirá-la dali, vamos colocá-la em algum lugar, essa moça, essa filha. Ok, o que é que nós vamos fazer agora com os pais? Quem é que vai cuidar deles? Não tem jeito, não tem solução. Então, a gente mexe uma peça do quebra-cabeça, parece que a coisa fica pior ainda. Então, aí mexe aqui, e ele estava dizendo assim, pastor, a igreja precisa se levantar. A igreja precisa se posicionar. A igreja precisa assumir o seu papel para nos ajudar o governo. Porque nós não temos a solução profunda, cabal, final. Nós temos propostas, nós temos paliativos, nós temos alguns tipos de socorros e soluções, mas não radical, não transformacional, como a igreja pode ter. Por isso, queridos, que a igreja é enviada pelo Espírito Santo para os vales, como eu disse, para esses lugares de dificuldades, esses lugares de lutas e apreensões. Porque é no vale que nós nos deparamos com a situação nua e crua dos seres humanos. É ali no vale. Vá fazer uma visita lá na cadeia, na penitenciária da sua cidade. Chega lá e faça uma visita. Cada pessoa um universo. Cada pessoa um mundo, uma história. Complexa, difícil. E somente você, portador da mensagem profética para alterar um vale de ossos secos. Precisamos entender isso. É no vale que enxergamos quão violento, quão maldoso e destruidor é Satanás e seus demônios. É ali no vale que você percebe que o diabo, ele odeia e ele veio para matar, para roubar e para destruir. É no vale que os valentes de Deus vê que existem muitas pessoas no vale. A gente se conscientiza. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente em penúria, tem muita gente em dificuldade, tem muita gente em carestia, tem muita gente sendo acossada, sendo esmagada por Satanás e seus demônios. É ali no vale que nós enxergamos essas coisas. No vale também, nós podemos ver que tem muitos valentes que Deus tem enviado para o vale, mas que não têm entendido, sabido como viver no vale, e se ferem e se deixam ferir ali nos vales. Ali estão algumas pessoas prostradas, pastores, cristãos, pessoas que foram ofendidas e não liberaram perdão, receberam algum agravo e não liberaram perdão. Muitos cristãos amargurados, ressentidos, tristes, aflitos. Muitos cristãos que pecaram, que erraram e que não conseguem mais receber o perdão de Deus e nem conseguem perdoarem a si mesmos. Pessoas que se sentem culpadas, pessoas cheias de autopiedade, pessoas achando que a solução está para fora de si mesmo e dizem, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse aquilo outro, aí resolveria o problema do meu ministério. Ao invés de dizer assim, espera lá, eu estou cheio do Espírito, né? Deus me colocou aqui, existe algo em mim e eu consigo transformar a situação. Eu sempre costumo dizer isso. O mesmo cenário, o mesmo ambiente, 13 homens num barco, o barco sendo lançado de um lado para o outro, 12 homens já não tinham mais unha para roer, desesperados, agitados, e um dormindo, os 13 desesperados vão lá e acordam e dizem, escuta, você é o nosso mestre, você não se importa, nós estamos perecendo. E então o 13º homem, Jesus de Nazaré, acorda, dá uma espreguiçada bem gostosa. Eu estava gostando porque o barquinho estava sendo, um balanço do mar, legal. E aí Jesus então repreende o vento, repreende o mar. Jesus, a Bíblia diz que ele fala ao vento. O vento tem ouvido? Jesus fala ao vento, ele fala ao mar. E o texto diz que eles obedecem a Jesus. E o texto sagrado diz que os 12 olharam para ele e disseram, quem é você? Que até o vento e o mar lhes obedecem.
Quem é você? Interessante, amados, porque Jesus, ele tinha dentro de si o Espírito Santo, o reino do Pai. Ele tinha dentro de si mesmo a autoridade, a graça, o favor de Deus. E Jesus, ele pega o que estava dentro dele e modifica o entorno, influencia o entorno. Os outros 12 estavam vazios e o entorno, o ambiente influenciam o interior deles. Você percebe a diferença? Jesus pega o que tem dentro e muda a circunstância. Eles estavam vazios, a circunstância começa a influenciá-los, começa a modificá-los. Quando o Senhor nos leva para os vales de ossos secos, é para nós tomarmos aquilo que Ele colocou dentro de nós e exercermos influência ao nosso redor. Querido, não é o ambiente que faz você, é você que faz o ambiente. Muitos membros das nossas igrejas dizem: pastor, ore por mim, eu estou trabalhando numa firma tal, num setor tal, num departamento tal, ali é muito difícil, eu precisava trocar de função, trocar de setor. Eu digo: não, meu irmão, Deus te colocou ali para você mudar aquela situação, para você mudar aquele ambiente. Não é fugindo que vamos resolver as questões, é enfrentando que vamos resolver as questões. Precisamos entender a importância de estarmos ali, qual é o nosso papel, qual é a nossa função. Deus, Ele quer que eu e você sejamos mensageiros, sejamos portadores da mensagem dEle no vale de ossos secos. E hoje eu vejo que o Espírito Santo me envia aqui para dizer para você que está aí no vale de dor, no vale de sombras, talvez de desistências, de fracasso, de doença, de perdas, vale de medo. O Espírito Santo me trouxe aqui para dizer para você: este vale termina hoje na sua vida. Ele quer mudar a sua perspectiva. Ele quer mudar a sua percepção. Ele quer que você veja o mar tempestuoso, o vento violento, como oportunidade dele ser glorificado, da sua fé ser robustecida, fortalecida, para que você seja relevante no seu chamado, nesses dias, aonde Ele tem te colocado. Deus, Ele te toma pela tua mão. Deus, Ele te diz nesta hora: levanta-te. Ele te fortalece. Ele fortalece os seus joelhos trôpegos, os seus passos vacilantes. Ele firma os teus passos. Deus te chama para fora do vale. Ele diz: vem, porque eu tenho algo na sua vida a partir desse dia. Creia nisso. Creia nisso. Receba no seu coração. Porque os valentes de Deus, eles passam pelos vales, mas eles não residem nos vales. Os valentes de Deus, eles passam pelos vales, mas os vales não pertencem a eles, nem eles aos vales. Por isso que Deus te chama para os lugares altos. Deus te chama para os lugares de refrigério, para os lugares de reabastecimento, para que você possa voltar ao vale, ser relevante no vale, transformacional no vale, e voltar novamente para a presença do Pai. Deus nos chama para fazermos uma obra relevante. Por isso Ele quer iniciar hoje na sua vida uma história diferente. A palavra de Deus nos diz em Romanos que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, aquilo que ainda não subiu o coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu tenho dito, queridos, nós estamos num momento muito importante no Brasil como igreja brasileira. Eu viajo literalmente o mundo todo. Quase tem anos que a metade do ano eu fico fora do Brasil e a metade no Brasil. Congressos, reuniões, viagens, projetos e coisa e tal. Existem alguns lugares que a gente chega, depois da ministração, pergunta: escuta, de onde você é? Eu sou do Brasil. Eles olham para a gente como se a gente fosse um ET. Brasil? Você é brasileiro? Eu sou. Olha, nós estamos esperando o maior avivamento da face da terra que venha do Brasil. Esses dias atrás eu estava nos Estados Unidos pregando numa igreja. Depois estava indo para o estacionamento com os pastores, pegar o carro, e veio um garoto mais ou menos de uns 13 anos correndo. O menininho veio correndo e disse assim: você que é do Brasil? Eu falei: sim, sou eu, brasileiro. Ele falou assim: eu estou orando pelo Brasil há 4 anos. Eu tenho 13 desde os 9 anos de idade. Eu falei: pelo que você ora? Pelo avivamento do Brasil. Porque eu sei que Deus vai derramar sobre o Brasil um avivamento poderoso, tremendo,
vai abalar a nação brasileira e as nações da terra. Queridos, um menino de 13 anos, e assim em vários lugares do mundo, existe um colapso espiritual nas igrejas ao redor do mundo. Eu estava esses dias atrás na Inglaterra, e conversando com um grupo de pastores, ele disse: e daí, o que você acha aqui das igrejas da Inglaterra? Eu falei: vocês ingleses, mandaram muitos missionários para o Brasil. Então, como se a mãe enviasse os filhos, e agora eu, como filho, volto e enxergo uma mãe velha, cansada, enferma, doente, desistindo. Falei: essa é a leitura que eu faço da igreja na Inglaterra. Os templos estão sendo vendidos para boates. Eu estava na Escócia, e um templo muito bonito. E aí o pastor que estava comigo disse: escuta, vamos almoçar ali? Eu falei: almoçar na igreja? Ele falou: não é mais igreja, é um shoppingzinho, é um comercial. Por isso que as pessoas têm olhado para nós brasileiros dizendo: olha, vocês brasileiros vão receber aquilo que os olhos ainda não viram, os ouvidos ainda não ouviram, ainda não subiu o coração humano, porque são estas as coisas que Deus tem preparado para a igreja brasileira nesses dias, amados. Precisamos entender isso, precisamos crer nisso, precisamos ter essa expectativa inegociável de que estamos vivendo o melhor tempo da história da igreja no Brasil. Aleluia. Por isso que hoje Deus quer iniciar uma nova história na sua vida. A partir de hoje, você não será mais o mesmo. Creia. Diga: Deus, algo vai acontecer na minha vida. Eu vou receber um toque do teu Espírito. Eu vou receber um sopro do teu Espírito. Porque a mesma voz profética que disse para aqueles ossos que eles poderiam viver, é a mesma voz profética, é o mesmo Espírito Santo que está dizendo para você: é tempo de você se levantar, é tempo de você andar, e se você já está andando, é tempo de você correr, se você está correndo, é tempo de você voar, e se você está voando, é tempo de você vencer, em nome de Jesus. Aleluia. Segundo pensamento que eu quero deixar para você: o primeiro, os valentes nos vales. O segundo, a voz dos valentes do Senhor no vale. Esse texto, do versículo 1 ao versículo 4, nós lemos, eu quero repetir o versículo 2: e ele me fez andar ao redor dos ossos secos, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos, estavam esbranquiçados. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu sabes. É possível resolver o problema desta família que você está pastoreando? Você diz: meu Deus, deste jovem, dessa jovem? É possível resolver o problema financeiro do seu ministério, da sua igreja? É possível resolver o problema de saúde daquela família? É possível resolver o problema da sua igreja, crescimento, novos ministérios, um rompimento, uma multiplicação? É possível? Deus pergunta. Interessante que o profeta sabiamente diz: Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esta situação, profetiza sobre esses ossos secos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor Deus. Ouvi a palavra do Senhor Deus. Os valentes do Senhor são enviados aos vales como voz de Deus, como voz profética, como voz de mudança, como voz de esperança, como voz de socorro. Queridos, igreja, os que estão no vale necessitam da sua mensagem de esperança, da sua mensagem de fé, da sua mensagem de amor, da sua mensagem de vida. Não use o púlpito para você colocar as suas amarguras, para você mandar recadinhos, mandar mensagem para algumas famílias da sua igreja. Não use o púlpito para isso. Use o microfone da sua igreja para você ser uma voz profética, uma voz de amor, uma voz de consolo, uma voz de esperança, trazer alimento para o seu povo. Profetiza, diz o Senhor, profetiza. Quem é que tem esta mensagem? Quem é o portador das boas notícias, das boas novas? Você, valente de Deus, você, homem de Deus, você, mulher de Deus, você, voz profética de Deus. A Bíblia diz em Joel capítulo 3, versículo 14, multidões, multidões no vale da decisão. Existe uma quantidade enorme de pessoas que estão aguardando a voz da direção.
a voz profética, para decidir os seus destinos, para fazer as suas escolhas. E é no vale que nós aprendemos a ousadia de profetizar aos ossos secos. Talvez o profeta tenha coçado a cabeça e olhado aqueles ossos sequíssimos e disse: eu vou falar aos ossos? Eu vou profetizar aos ossos? Mas Deus, é assim que funciona, Deus. E Deus está dizendo: é assim, diga aos ossos. Queridos, está na hora de você dizer ao problema, situação adversa: ouça-me em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor, Criador dos céus e da terra, Ele diz: ouça-me. Está na hora de nós declararmos a situação, declararmos ao problema. Você fala do seu problema para A, para B, para C, para D, não é? Você não fala para o problema a voz profética, você não declara a voz de Deus ao problema. E é exatamente o que Deus está orientando, instruindo o profeta a fazê-lo. Porque é no vale que nós aprendemos a ousadia de profetizar aos ossos secos. É ali que você aprende a dizer ao problema, à circunstância adversa. Ossos secos é a figura de tudo o que não tem mais jeito, não tem mais solução. Você já se deparou com uma situação que você diz: não tem mais jeito, não dá mais, eu jogo a toalha, eu desisto, não dá. Esta é a figura do vale de ossos secos. Tudo o que todos já deram por perdido, isso é vale de ossos secos. É aqui que os valentes têm a experiência de fazer o que nunca fez. O valente faz o que ele nunca fez, e da forma que ele nunca fez. É algo novo, diferente, inédito. Falar aos ossos secos, falar ao problema, falar à situação, ordenar que a situação mude. É no vale que você profetiza, que você libera a palavra de Deus. Nas situações mais difíceis, é no vale que aprendemos que não há caso perdido. É no vale. É no vale que você olha e diz: Deus, eu sei que o Senhor pode. E eu sei que eu sou instrumento do Senhor. O Senhor me levantou, o Senhor me chamou para esta situação, para esta circunstância. Senhor, eu serei portador da sua mensagem. Eu serei a sua voz sobre a terra. E esta situação vai mudar, ela vai se alterar no nome do Senhor Jesus. Terceiro pensamento: a espada dos valentes. Em Efésios capítulo 6, diz que a espada é a palavra de Deus. E é no vale que nós usamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No vale, o profeta Ezequiel diz: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Ossos secos, ouvi a palavra de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus estava sendo preso, Pedro arrancou a espada e, na direção de um dos servos ali, cortou a orelha do rapaz. E Jesus diz: Pedro, guarde a sua espada. Jesus estava dizendo: Pedro, você ainda não tem habilidade para usar a espada. Pedro, ainda você não sabe usar a espada. Você está usando a espada para ferir, para machucar. Mas Pedro, vai chegar a hora que você vai usar a espada para consolar, para construir, para gerar vida, para instruir. A palavra de Deus, querido, ela é poderosa. Ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Quando nós, pastores, começamos a olhar a palavra de Deus no mesmo nível nosso, ou abaixo de nós, nós entramos em problemas. Mas quando você lê a palavra de Deus, e a palavra de Deus está acima de você, e você está sujeito à palavra de Deus, ela tem outro sentido, ela tem outra relevância, ela tem outra significância para mim e para você. A palavra de Deus diz em Atos 17 que Paulo, ele chega em Tessalônica, ele abre as escrituras e diz: este Jesus é o Cristo, ele é o Messias. Só que Paulo, possuidor das mesmas escrituras, anos atrás, perseguia a igreja. Ele não tinha outra escritura, era a mesma escritura. Só que agora, ele tem a escritura nas suas mãos, e ele aprende as escrituras pelo Espírito Santo de Deus.
o Espírito Santo como mestre, como guia, levando a toda a verdade das Escrituras. Quando eu vejo e entendo que a palavra de Deus, ela é poderosa, como diz Hebreus, pela palavra, as coisas que se veem foram criadas pelas coisas que não se veem, foram criadas pelo poder da palavra de Deus, da palavra profética. Encontrei um pastor amigo um tempo atrás, falei, daí meu irmão, como que está? Ele disse, Pio, está difícil, muito difícil. Falei, o que você está vivendo? Como você está fazendo? Ele diz, eu caminho em cima da declaração da palavra de Deus. É a única coisa que eu tenho hoje. Eu dei risada. Falei, o que foi? Eu falei, então você tem tudo. Então você tem tudo, você tem a palavra de Deus. Você crê na palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. É a voz de Deus. Você está triste? Ouça a palavra de Deus. Você que está doente, ouvi a palavra de Deus. Você que está errado, ouvi a palavra de Deus. Você que está falindo, ouvi a palavra de Deus. Você que está doente, ouvi a palavra de Deus. Você que está enfeitiçado, desistindo, ouvi a palavra de Deus. Você que está sendo tentado em alguma área da sua vida, ouça a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Assim diz o Senhor, o único Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o nosso Deus, o nosso Redentor. Ouça a palavra de Deus. Segure-se na palavra de Deus. Queridos, se o seu melhor momento do seu dia, ouça bem isso, se o melhor momento do seu dia não está sendo o tempo que você gasta lendo a palavra e orando, você precisa questionar o seu chamado. Deixa eu repetir isso. Se o momento mais empolgante, mais importante, mais relevante, mais significante do seu dia não for o tempo que você passa lendo a palavra, orando a Deus, tendo comunhão com os céus, se não for esse o momento mais importante, alguma coisa está errada no seu ministério. Alguma coisa está errada na sua vida. Precisamos aprender a desfrutar, a ter o deleite da palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que muda o vale de ossos secos. É a palavra do Senhor, e o Senhor está dizendo para você nesta hora, a palavra profética do Senhor para você nesta hora: eu conheço melhor o seu futuro do que você conhece o seu passado. Deus conhece melhor o seu futuro do que você conhece o seu próprio passado. Por isso que hoje Ele quer começar uma obra nova na sua vida. Hoje Ele levanta você para um propósito maior do que você mesmo. Hoje Ele está abrindo os céus sobre a sua vida, trazendo algo novo sobre o seu ministério. Hoje Ele te chama para os grandes dias que Ele está construindo diante de você. Grandes milagres, grandes vitórias, grandes realizações. Hoje, nesse dia, no dia que se chama hoje, Ele está trocando as suas vestes de lamento por vestes de alegria. Hoje Ele troca as suas vestes de tristeza por vestes de alegria, de dança, de júbilo. Creia, receba. Ele quer que você comece a escrever uma nova história. Eu estava visitando uma igreja interior aqui de São Paulo, Igreja Batista, um pastor amigo. Quando eu voltei para Curitiba, estava numa reunião do ministério, perguntei como foi a viagem lá. Eu falei, maravilhosa. Eu falei assim, sabe quando você encontra uma igreja e você sabe que aquela igreja é relevante? Se Deus precisar fazer algo doido, diferente, Deus sabe que pode contar com aquela igreja. Eu falei, essa é a igreja que eu estive esses dias. Igreja relevante. Sabe, se Deus precisar fazer algo novo, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos ainda não ouviram, não subiu o coração, ou seja, não está na biblioteca, não está no museu, não está na história. Se Deus desejar fazer algo diferente, novo, Ele pode contar com a sua igreja. Ele pode contar com o seu ministério. Não, Deus, sabe, Deus, eu tenho tanto compromisso com a história da minha igreja que não tem espaço para o Senhor.
algo novo. Algo novo. É a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida nesses dias. Eu tinha comentado com vocês que queria falar um pouquinho sobre José. José recebe um sonho de Deus. Deus trabalha conosco por imagens. Já percebeu isso? Abraão, sai para fora e conta as estrelas. Sim, Senhor. Ele começa a contar, né? Aleph, Bet, Gimel. Ele contava acho que em hebraico naquela época já. Deus, eu não consigo contar. Assim será a sua descendência. Você consegue enxergar isso, Abraão? Consigo. Ele chega para José e diz assim: José, eu vou te dar um sonho. Está vendo o teu feixe fica em pé, os teus irmãos, outros feixes se curvam. Você consegue enxergar essa imagem? Consigo. Assim será. Assim será. Você consegue ver as cadeiras, os espaços do banco da sua igreja abarrotados, as pessoas em pé no fundo? Você consegue ver isso? Se você conseguir ver, assim será. Assim será. Você já se consegue ver fazendo 2 cultos, 3 cultos aos domingos, porque não cabe mais a multidão que está chegando? Se você conseguir ver, assim será. Você consegue ver os seus jovens cheios do Espírito Santo? Se você conseguir enxergar isso, assim será. Assim será. Porque foi exatamente o que Deus disse. Você enxerga, Ezequiel, você enxerga, profeta, esses ossos vivos. Poderão viver esses ossos? Você vê isso, você enxerga isso. Por isso que nós sabemos que nesse tempo, a palavra viva, Jesus Cristo de Nazaré, ele já pagou o preço. Jesus Cristo, filho de Davi, já pagou a conta. Jesus Cristo, o bom pastor, diz que você está livre. Jesus Cristo, a rosa de Saron, diz que você é mais do que vencedor. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, diz que ele se fez pecado em teu lugar, para que você fosse justificado e santificado. O mesmo Espírito Santo que habitou em Cristo Jesus está sendo derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida. É a mesma voz profética, é a mesma declaração, é a mesma mensagem. É mesmo. É mesmo. Queridos, a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. A palavra de Deus diz que Ele nos purificou dos nossos pecados. Não aceite culpa, não aceite acusação. Existe uma ilusão na igreja, uma ilusão no ministério. As pessoas não conseguem entender direito isso. Imagina uma pessoa, um homem que teve uma vida muito devassa, mulherengo, beberrão, se converte, vem para Jesus, e de repente está ali, vivendo a sua vida cristã, e ele começa a pensar que por estar servindo a Deus, vivendo uma vida de santidade, uma vida de retidão, ele acha que ele não será tentado nas áreas das práticas do passado. E de repente ele começa a ser tentado. Já que ele viveu uma vida dissoluta, com mulheres e prostitutas, isso, aquilo, ele acha que ele nunca mais vai ser tentado, porque agora ele está na igreja. Lê do engano. Ele vai ser tentado. Ele pode estar ali com 100 anos de idade, na velhinho, na bengala. Ele vai ser tentado, porque ele tem uma natureza pecaminosa dentro dele. Eu vejo alguns pastores ficando assim entristecidos, chateados, porque no passado se envolveram com drogas, com álcool, com isso, com aquilo, e agora estão na igreja, estão no ministério, estão vivendo uma vida santa, e de repente eles têm aquele desejo de se drogar de novo, diz: meu Deus, acho que eu estou desviado. Querido, você vai viver 100 anos, e por 100 anos você vai ter desejo de se drogar. É assim. É assim. Um camarada que viveu uma vida de homossexualismo, agora ele está na igreja, está no ministério, está trabalhando. Você acha que ele não será tentado naquelas áreas? É claro que ele será tentado. Só que a tentação não é pecado. A Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Não se sinta culpado porque você está sendo tentado numa área.
Não se sinta menor, não se sinta desautorizado, porque você está enfrentando uma luta numa área ou noutra área. De jeito nenhum. Seja essa voz profética, seja esse mensageiro do Senhor nesses dias, seja esse porta-voz, seja esse atalaia. Tome a palavra, a espada do Senhor, empunhe essa espada, caminhe na direção da vontade do Senhor. Seja um valente de Jeová. Amados, é tempo de avivamento, é tempo de deixar essas acusações. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está livre do seu pecado. O fato de você ser tentado numa área, noutra área, não significa que você não tem autoridade para pregar a palavra, para expulsar os demônios, para ser um profeta do Senhor, para ser um instrumento dele nesses dias. A natureza pecaminosa, ela irá conosco até o túmulo. Por isso precisamos nos levantar valente do Deus Altíssimo, valente do eu sou. É tempo de milagres, é tempo do fogo de Deus. Estamos vivendo em dias especiais, dias em que os vales de ossos secos se transformam em vales de valentes do Senhor. E esse texto diz que o que mudou a situação do vale de ossos secos foi o uso da espada, foi o uso da palavra, foi a declaração profética. Foi a declaração profética. Quando eu comecei o ministério, era um grupinho pequeno, nós tínhamos assim umas 100 cadeiras na igreja. As 100 cadeiras na igreja, tinha umas 20 que eram ocupadas. Eu vinha lá, entrava naquele templo, preparava a minha mensagem, pregava sozinho para aquelas cadeiras. Não tinha ninguém ali dentro, só os anjos. O que eu ensinei anjo, impressionante. E aí eu ungia cada cadeira. Senhor, a pessoa que sentar nessa cadeira aqui, ela vai ser tocada pelo seu Espírito. Deus, alguma coisa vai acontecer. Deus, eu profetizo. Deus, eu declaro. Deus, eu profetizo. Deus, eu declaro. As pessoas começaram a vir. Problemas, lutas, dificuldades. E o poder de Deus restaurando, libertando, mudando, transformando. E o texto diz que a mensagem profética, a declaração profética, o texto diz: assim diz o Senhor a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então, talvez ele tenha começado profetizando assim: eu acho que assim diz o Senhor. Ossos, talvez nem todos, alguns. Farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Talvez Deus diz: não, eles não ouviram, mais alto. Precisa dizer alto para eles ouvirem? Não é questão do alto aí, é símbolo de autoridade, de confiança. Se você tem autoridade e confiança, você fala com os dois pulmões, né? Assim diz o Senhor. Se você está com ele, assim diz o Senhor. Eu vejo que ele deve ter dito a primeira vez, a segunda vez, na terceira vez o Espírito Santo diz: mais alto, Ezequiel, mais alto. Eles não estão te ouvindo. Ou seja, com mais fé, com mais confiança, com mais segurança, com mais autoridade. Porém nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. E esta é a razão, e esta é a motivação, e esse é o motivo pelo qual eu e você profetizamos, para que aquelas situações saibam que existe um Deus nos céus, existe um Deus na terra, que o Jesus Cristo é Senhor dos senhores, que o túmulo está vazio, que Ele tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Esta é a razão de profetizarmos. Aleluia! Este é o motivo, para que eles saibam que eu sou o Senhor Deus. Eu sou o Senhor Deus. Eu sou o Senhor Deus. Esses dias estava dando aula na escola. Nós temos uma escola em Curitiba, e uma escola muito boa, muito boa. Hoje estamos com perto de 3.500 alunos, uma escola bíblica. Fizemos uma parceria com a Cesumar. A Cesumar agora está convalidando nosso curso, para que os alunos que fizeram a convalidação saiam lá bacharéis em teologia. Uma escola muito legal. Eu estava na sala, ouvi uns gritos na sala do lado. Até me atrapalhou um pouco, mas era um intervalo. E fomos lá tomar um cafezinho, os alunos também saem para tomar uma água e tal. Falou:
15 minutos de intervalo, já voltamos. Eu passo na porta, 3 pessoas do ministério da minha igreja, e uma pessoa, uma mulher, completamente endemoniada. Completamente endemoniada. Eu só abri a porta, olhei e fechei, fui tomar o meu cafezinho. E o Espírito Santo me disse: você vai deixar essa situação assim? Eu parei, voltei lá e falei: vocês querem ajuda? Eu queremos. Aí a mulher estava assim no chão. Eu falei: não, levanta ela, coloca ela na cadeira, porque eu não vou me ajoelhar diante de um demônio, né? Às vezes o demônio joga as pessoas no chão para você se ajoelhar diante dele. Eu falei: não, coloca na cadeira. Aí colocou a mulher na cadeira, demônio agitando e tal. Eu cheguei bem baixinho na orelha dela e disse para aquele demônio: em nome de Jesus Cristo, sai dela agora. O demônio foi embora. Falei: agora ore com ela, abençoe a vida dela e tal. Eu vou tomar meu cafezinho. Saí. Fui tomar o cafezinho. Quando termina a aula, os 3 na porta da sala assim: eu preciso falar com você, preciso falar. Eu falei: não, meu irmão, já são 10:30 da noite, eu vou para casa, eu estou cansado. Amanhã eu tenho um compromisso logo cedo. Não, por que nós não podemos expulsar o demônio? Eu falei: porque essa caça só sai com jejum e oração. Não vem com essa não. Por que não podemos? Nós estávamos lá há mais de 1 hora e o demônio não saía. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. E quando você sabe quem você é em Cristo, o demônio sabe que você sabe. Quando ele sabe que você sabe, ele vai embora. Ele vai embora. Quando você tem a palavra de Deus, e quando você sabe que Deus será glorificado quando você usar esta palavra, para que eles saibam que Jesus Cristo e somente Ele reina, somente Ele é o Senhor. E o texto diz: enquanto eu profetizava, houve um ruído. Querido, cuidado, hein? Cuidado com a profecia. Pode surgir alguns ruídos. Pode surgir alguns barulhos. Enquanto eu profetizava. Percebe como a declaração da palavra de Deus é essencial para que as coisas aconteçam. Houve um ruído e o texto diz: um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei e vieram nervos, carne, pele, tudo. Só que ainda não havia vida. Então o Senhor me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E aí então eu profetizei como ele me ordenara. Eu creio que o primeiro momento da profecia dele aqui, como eu disse, um momento meio inseguro, né? Meio assim: será que vai funcionar? Será que não vai? Mas quando funcionou, no segundo momento, quando ele diz profetiza ao Espírito, eu posso ver o profeta dizendo com toda confiança, com toda convicção, com toda ousadia, e ele estava profetizando para que o Espírito viesse sobre eles. Profetizei como ele me disse, e eu disse: ó 4 ventos, Espírito, venha sobre esses corpos. E enquanto eu profetizava, o Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Aleluia. Eu quero encerrar. Está aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso? Está aqui um vale de ossos secos. Não, isso não é para mim. Está aqui uma família com problema, com luta. Não, eu não quero mais problema. Temos alguns jovens aqui com dificuldades, com luta, se envolveram com drogas e tal. Não, eu não quero nem saber disso. Eu não tenho ministério com drogados. Mas você percebe que normalmente a matéria-prima de Deus, antes de ser um grande milagre, antes de ser um grande exército, a matéria-prima de Deus normalmente é aquilo que todos quase desprezam. Aliás, olhe para você. Olhe para você. Nós não somos os improváveis, não é? Nós não somos os improváveis. Deus, quando eu boto a mão na cabeça e digo: se não fosse Deus que tivesse me chamado, eu teria dito: o cara se enganou, não é?
Nós não somos os improváveis. Mas quando entendemos que Deus faz mais do que pedimos ou pensamos, quando entendemos que Deus toma as coisas que não são para confundir as que são, quando entendemos que a matéria-prima de Deus são 5 pães e 2 peixinhos, a matéria-prima de Deus é uma nuvem do tamanho do pulso de um homem, a matéria de Deus é um vale de ossos secos, Deus, a partir disso, Ele levanta um grande exército. Queridos, não existe causa perdida, não existe problema sem solução, não existe lutas que nós não vamos obter vitórias. Precisamos entrar com esse espírito, dizendo: Senhor, eu sou a voz profética, eu profetizo sobre a minha igreja, eu profetizo sobre a minha família, eu profetizo sobre as minhas finanças, eu profetizo sobre os meus projetos, eu profetizo, Senhor, sobre tudo aquilo que o Senhor tem confiado às minhas mãos, porque eu sei, Deus, que este vale de ossos secos, esse cemitério, vai ser transformado num grande exército de valentes do Senhor nesses dias, para sermos relevantes, transformadores, para trazermos a história da igreja, a história viva e poderosa nesses dias sobre a terra como nunca antes. Querido, pense nisso. Está na sua boca a vida, está na sua boca a morte. Escolha, decida. Pessoas incompetentes normalmente conversam sobre pessoas. Pessoas competentes normalmente conversam sobre projetos. Use os seus lábios para falar dos projetos de Deus, da obra de Deus. Profetize sobre a sua igreja. Declare bênçãos, declare bênçãos, declare bênçãos, declare bênçãos. E a Bíblia diz que Deus fará mais do que pedimos e mais do que pensamos. Curve a sua cabeça, eu quero fazer uma oração. Pai de graça, eu declaro que a semente da Tua palavra foi semeada em solos férteis. Aqui estão corações, Deus, dos Teus filhos, dos meus irmãos, amados do Senhor. Deus, nesta hora que o sopro do Teu Espírito, nesta hora, Senhor, eu oro e peço e digo: Espírito, venha sobre os 4 ventos, venha dos 4 ventos e sopre sobre nós nesta hora. Sopra sobre nós nesta hora. Sopra sobre cada igreja, cada ministério, cada família pastoral, cada família da igreja, crianças, adolescentes, juniores, jovens, anciãos. Espírito, sopra. Sopra, Senhor, sobre nós. Nós queremos a vida gerada pelo Senhor, a vida da sua vida, o Zoe, a vida incriada, a vida dos céus. Senhor, sopra no ministério de música da igreja, no ministério dos jovens. Sopra, Senhor, no ministério de mulheres, de homens, de oração, de evangelização, de ensino. Sopra, Senhor. Gera vida, Senhor. Onde existe morte, onde existe caos, nós declaramos em nome do Senhor Jesus: o vale de ossos secos se transformará num grande exército, um exército de valentes, de conquistadores, que marcharão sobre a terra para conquistar para o seu Deus e Cristo, para o nosso Senhor. Pai, toma os teus filhos, abençoa, Senhor, sustenta, guarda, ampare, livra do mal. Dá-nos, ó Deus, uma nova perspectiva, uma visão que vem dos céus, que vem do seu trono, uma visão, Senhor, cheia da sua graça, da sua compaixão, para que realizemos a obra do Senhor sobre a terra. Oh, Espírito Santo, obrigado, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, amém, Senhor, amém.